Oi pessoal, já pararam para pensar o porquê de tanto estresse? Deixa eu te falar uma coisa, isso acontece porque você precisa desenvolver a inteligência emocional. E eu poderia ficar aqui falando de vários conceitos sobre inteligência emocional e para mim o que é muito importante para me dividir com você nesse momento é eu colocar de fato o que realmente fez a diferença na minha vida, pois eu gosto de falar de coisas que eu vivi e que foram experiências boas que transformaram a minha vida de alguma forma. Então, eu vou focar na primeira coisa que eu aprendi sobre inteligência emocional. Vamos lá, para você entender um pouco só. O que é inteligência emocional? É a união do que você pensa, ou seja, da sua mente, com os seus sentimentos, você saber controlar os seus pensamentos e os seus sentimentos. E a primeira coisa que eu aprendi nessa minha busca foi o seguinte, que isso é uma via de mão dupla. Como assim, Rafael? Você pensa, logo você sente. Você sente, logo você pensa. Então, é uma via de mão dupla, onde você pensa na dor, então você sente a dor, por exemplo. Então, se você sente a dor, o seu pensamento logo vai falar, tá doendo. Então fica indo e voltando o tempo todo. Então tem vários livros já que comprovam cientificamente que essa via de mão dupla ela dura em torno de 90 segundos. Ou seja, se você pensa na dor, esse pensamento vai lá na dor, ele demora 90 segundos para ir lá. E quando você sente a dor aqui, essa dor demora 90 segundos para chegar lá no seu pensamento de novo. Agora vamos trazer isso para a prática. Por exemplo, como eu aprendi isso? Logo na primeira aula com um grande mestre que eu tive nessa minha jornada, ele percebeu que eu ficava o tempo todo balançando a perna. Sabe quando a gente senta e fica balançando a perna o tempo todo, balançando a perna o tempo todo? Aí ele ministrando a aula lá e eu tirando algumas dúvidas com ele, tinha mais alunos na sala também. Então ele falou, olha o que ele disse para mim. Ele falou assim, meu filho, você está treinando para ter o quê? Mal de Parkinson? Aí eu falei, não, como assim? Ele, não, porque eu tô aqui já há 5 minutos falando com você e eu tô vendo que a sua perna não para de mexer. Você está treinando para ter mal de Parkinson? Eu falei, não, é porque eu sou ansioso, eu tô querendo entender isso que o senhor está falando. Ele falou, deixa eu te explicar uma coisa. E a aula era sobre inteligência emocional. Então ele pegou esse meu exemplo e colocou na prática ali na aula. Então foi assim que eu aprendi. Então ele explicou que quando eu fico balançando a perna o tempo todo, esse processo demora 90 segundos para chegar na minha mente. Quando chega na minha mente, a mente pensa assim, opa, ele está ali balançando a perna, então a mente vai falar, continua ansioso. Então vai continuar ansioso. Daqui a 90 segundos, a mente vai lá de novo na perna, que é o tempo que demora para percorrer. Chegando lá, viu que está balançando a perna ainda, ela vai falar, opa, continua ansioso, porque está balançando a perna, está com ansiedade, então continua ansioso. E isso é para tudo, então isso é uma via de mão dupla. Isso é inteligência emocional, é você entender que o seu corpo fala com você também. Então, mesma coisa, um outro aspecto muito importante que eu aprendi durante essa jornada. Eu antigamente, por eu estar tenso, por eu estar estressado, com ansiedade muito alta, eu vivia tenso, meu rosto era tenso. Mas eu sempre fui um cara pacífico, um cara tranquilo, entendeu? Quem me conhece sabe que eu sou um cara tranquilo. Então, quando as pessoas tinham a oportunidade de me conhecer nessa época, elas viravam para mim e falavam assim mesmo: nossa, rapaz, eu achei que você era mó cara bravo e tudo mais, que você tem a mente, o rosto assim muito fechado, muito tenso. Quando eu ouvi isso, a partir daquele conhecimento que eu tive, eu falei, cara, eu preciso mudar o meu semblante. Então, eu comecei a treinar isso. Eu estava na rua dirigindo alguma coisa, não, relaxa o rosto. Por quê? Porque eu entendi que a minha mente vem aqui no meu rosto e fala assim, pô, esse cara tá tenso. O músculo do rosto dele tá tenso, não é assim? Quando a gente fica tenso, a gente logo não fecha a testa aqui, franze a testa e tal. Então, eu comecei a entender isso. Então eu falava assim, eu preciso relaxar minha musculatura facial para que minha mente entenda que eu não estou mais tenso. E cara, isso funciona muito, gente.
Então, é isso que eu quero que você entenda nesse vídeo, que você precisa olhar para o seu corpo e identificar o que ele está querendo dizer com você. Por exemplo, no caso de pessoas ansiosas que tendem a ter aceleramento do batimento cardíaco, ou a respiração fica ofegante, a pessoa parece estar sentindo falta de ar, é o seu corpo dizendo que o seu nível de ansiedade está alto. Então, como que você vai fazer isso? Para você diminuir o seu batimento cardíaco e deixar de sentir a falta de ar, você precisa se concentrar numa respiração mais trabalhosa, numa respiração mais tranquila, ou seja, uma respiração calma. Ó. Nesse momento, procure respirar com a barriga, com o estômago. Enche a barriga. Ó. Se você fizer isso por 2, 3 minutos, ou fizer isso 10 vezes mentalmente, isso vai diminuir o seu nível de ansiedade, de estresse, vai trazer o seu ar de novo, porque o seu corpo está dizendo para a sua mente que você está relaxando. Então isso é inteligência emocional na prática. Então procure perceber como o corpo apresenta para você quando o seu nível de estresse está alto, seu nível de ansiedade está alto, seu nível de depressão. Já viu pessoas que de repente estão com nível de depressão muito alto, elas ficam abatidas, ficam com o ombro para baixo, olhando para o chão, semblante caído. Então, da mesma forma, a mente vai lá no ombro dessa pessoa, por exemplo, e fala assim, pô, ela está triste ainda, o semblante está caído, o ombro está caído, ela está olhando para baixo. Então a mente fica fazendo isso a cada 90 segundos. Então, por mais que você esteja ali triste, esteja depressivo no caso, pô, bota a postura para cima, ninguém precisa saber que você está assim. Engane a sua mente ela pode ser enganada, entendeu? Então, levanta a postura, dá um sorriso, entendeu? Isso vai ajudar a você sair desse caminho que a sua mente está indo lá e está tendo o retorno do seu corpo dizendo, continua assim. É preciso você entender que, mais uma vez falando, é uma via de mão dupla. Então, o seu corpo está mostrando para a sua mente que deve continuar estressado, ou que deve continuar ansioso, ou que deve continuar depressivo. Então, mude, perceba, comece agora, a partir desse vídeo, a olhar. Quando você começa a entrar naquela crise de ansiedade, quando você começa a ficar muito estressado, ou quando você começa a ficar muito triste, como o seu corpo vai falando com você. Por exemplo, eu quando estava muito estressado, eu sentia logo o rosto ficar quente, meu rosto ficava quente e as mãos começavam a ficar pesadas, porque meu nível de estresse estava alto. Então, quando meu estresse é aquele estresse de raiva, tá me entendendo? Então, por que a mão ficava pesada? Porque era como se eu fosse lutar com um leão, entendeu? Então, eu tinha que ganhar força, então eu tinha que ficar com as mãos duras, porque se eu precisasse enfrentar um leão com meus braços, meu braço tinha que estar tensos, firmes, tá entendendo? Então eu comecei a entender isso e é claro que isso foi um processo, tá, gente? Então eu fui gradativamente prestando atenção em cada coisa e hoje eu posso dizer para vocês que eu tenho esse autocontrole, eu tenho essa inteligência emocional, eu percebo quando algo está acontecendo diferente, então eu trabalho para que aquilo seja neutralizado na hora, tá legal? Espero que o vídeo te ajude, coloque em prática, qualquer dúvida é só me mandar um help lá nas redes sociais ou aqui através do e-mail também, que eu respondo com o maior carinho, tá legal? Grande abraço, fica com Deus, até a próxima.